todos, né? Vamos dar início aí ao nosso bate-papo dessa manhã, né? Vou apresentar para vocês aí o nosso palestrante, né? O professor Reinaldo Pampani. Ele é diretor, consultor e palestrante da Vencer Consultoria. Atua também como professor no SENAC, nas áreas de administração de negócios e SENAI na área de gestão de pessoas. Ele também é bacharel em comunicação social e pós-graduado em gestão de pessoas pela UniFMU, com especialização nas áreas de atendimento a clientes, telemarketing, vendas, varejo e gestão empresarial. Ele vai falar um pouco conosco aí sobre o caminho para a transformação que começa pela trilha do conhecimento, né? Aproveitem bastante, acredito que vão ser momentos aí muito ricos, né? Que vão agregar bastante para a gente. E fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat, né? Eu vou estar mediando aqui o chat, ou se tiver alguma dificuldade com o chat, pode encaminhar para os professores que estão online também, que eles vão repassando para a gente. A Fátima está aqui online, o Gerson, e eu acredito que tem mais professores aí, a gente vai em participantes. O Bruno, obrigada, Bruno. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade com o chat, o Ricardo está aí também, pode ir mandando para eles, e aí a gente vai passando para o Reinaldo, tá bom? Seja bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigada. A palavra é sua. Bom, bom dia a todos. É muito satisfatório poder participar de uma reunião como essa, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Eu queria contar rapidamente da onde eu vim, da onde eu venho, quem eu sou e por aí vai. Uma das coisas importantes que eu tenho dentro da Vencer Consultoria é exatamente trabalhos como esse, onde a gente, na verdade, muito mais compartilha do que ganha alguma coisa para fazer, né? Eu acho que o nosso mundo está precisando muito de compartilhamento, de partilhamento, de entender o outro, de melhorar as condições de conhecimento do próximo. Se todo mundo der um pedacinho de si, a gente vai conseguir ser maior no final desse momento que a gente está vivendo. A gente vai sair muito melhor do que a gente está hoje. Queria fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, um agradecimento para a professora Célia, que eu já conheço aí há mais de 10 anos e que tem me indicado para algumas unidades do ETEC, onde a gente vem fazendo essas palestras. Agora, a primeira é virtual, a gente tem feito essas palestras presenciais há mais ou menos 5, 6 anos, né? Então, eu tenho me deslocado, tenho ido em algumas unidades e tem sido muito gratificante para mim fazer esse tipo de trabalho. Outro agradecimento é para a professora Isabel, que em contato com a professora Célia, a gente manteve um contato muito rápido e rapidamente a gente fechou o dia, a hora, como e etc, etc. E para a professora Luciana, que me ajudou a chegar até a ferramenta, né? Porque tem tanta ferramenta agora audiovisual que a gente já nem sabe mais qual usar, né? Então, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Isso tem muito a ver com o nosso papo de hoje, que é a trilha do conhecimento, né? Devagarzinho a gente vai se adaptando a alguns novos modelos e vai chegando a algum lugar. Então, agradecimento a Célia, a professora Isabel e a professora Luciana também, que está moderando aí o nosso bate-papo. E aos outros professores do DETEC que também estão acompanhando aí o nosso trabalho. Bom, por que de cara eu já coloco as minhas informações de contato, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, e não hoje, né, aprendi já há muito tempo, é que para que a gente possa aumentar o nosso nível de conhecimento, a gente precisa ter relacionamento. Não existe crescimento em conhecimento se a gente não tiver relacionamento. E aí eu estou deixando para vocês todos os meus contatos possíveis e imagináveis para que vocês possam me procurar no momento em que quiserem, em que precisarem, para que a gente possa bater um papo sobre os assuntos das quais eu tenho competência, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a entrar nas minhas redes sociais para me ver, até porque a publicação foi feita com o meu nome errado, né? E aí a professora Isabel até já pediu desculpas por isso, mas de qualquer maneira os contatos estão aí. Por que Instagram e YouTube estão em vermelho? Eu gostaria que vocês, por favor, entrassem no meu canal do YouTube e fizessem a inscrição no canal, que eu preciso alterar o nome do meu canal, né? O nome do meu canal, aquele que o YouTube me deu, não tem feito com que eu tenha crescimento em visualizações. Então, eu preciso atingir 100
pessoas inscritas para poder escolher um nome para que as pessoas possam entrar mais facilmente lá. Então, peço a ajuda de vocês aí. E um outro ponto também importante é que agora a gente está trabalhando muito com o Instagram, né? Então, se vocês quiserem me seguirem lá no Instagram, seria bastante interessante. E a gente fez um calendário editorial, onde a gente, cada dia da semana, a gente coloca frases e pensamentos, coloca conteúdos interessantes, depoimentos, perguntas, interações, dicas, reflexões, indicações de filmes. Por exemplo, hoje ao meio-dia eu vou indicar um filme falando sobre empreendedorismo, para que vocês possam assistir aí com seus amigos ou com seus familiares, né? Inclusive, até agregando um pouco de valor aí à palestra anterior que o professor fez, né? O professor Cláudio fez uma palestra sobre plano de negócios e vocês vão entender o que é importante no plano de negócios assistindo esse filme sobre empreendedorismo. Nem vou falar o título para que vocês possam realmente ficar atentos, entrar lá no meu Instagram, me seguir, e aí vocês já começam a receber informações, tá bom? Então é isso. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. A gente tem aqui muita coisa para, né? Aqui que está acontecendo que não estou. Vamos lá. Bom, então, de cara, um bom dia a todos. E eu queria que todo mundo aqui entendesse, né, que por mais que a gente esteja passando por esse momento difícil, a gente sempre, por mais que a gente não tenha para onde ir, que a gente levante todo dia e a gente vai realizar sonhos todos os dias, né? Eu sei que realizar sonhos sem sair do lugar é mais difícil do que se a gente pudesse sair do lugar, mas é o que a gente tem para hoje, então não tem muito o que reclamar da vida, não. Outra coisa importante é a gente entender que a gente precisa ter um feliz sábado, né? Todo dia a gente tem que agradecer os dias que a gente tem, né? E esse momento da pandemia trouxe uma coisa importante para a gente parar para pensar, né? Que é assim, a gente precisou desacelerar para prestar atenção na vida, né? Porque quando a gente tem pressa, quando a gente tem muita pressa, a gente não percebe os bons momentos, né? Então, se houver pressa, que seja para ser feliz o tempo inteiro. Uma outra coisa que a gente está aprendendo aqui nesse momento, né, de resiliência, nesse momento difícil, é a resiliência, né? A gente precisa saber que se uma coisa não dá certo, precisa buscar outros caminhos, né? Então, por exemplo, os professores hoje, que davam aulas presencial, eu vi depoimentos de professores nas palestras da manhã que diziam assim, até eu estou angustiado de estar aqui, né? Porque assim, eu tinha o contato direto com os meus alunos, tocava, abraçava, sorria para eles, e até eu estou angustiado de estar aqui. Então, assim, é um momento de resiliência onde a gente tem que entender o que está dando certo, o que está dando errado, mas a gente tem que ficar buscando outros caminhos. Por exemplo, eu acabei tendo que trabalhar muito o meu Instagram, coisa que eu não vinha fazendo há um bom tempo, apesar de já estar lá, para poder aumentar a minha audiência, e por isso até peço que vocês entrem lá e sigam a gente aí, tá? Esse boa noite aqui, Adeus Maio, né? É porque assim, adeus maio, mas precisa agradecer que maio já passou, é um mês a menos de pandemia que a gente tem, e que junho seja melhor ainda, não só olhando para a doença, mas olhando para aquilo que a gente está aprendendo com esse momento ruim aí. Outra coisa importante, né? Enquanto uns se privam para a segurança de todos, outros festejam em benefício próprio. A gente está vendo as pessoas muito pouco preocupadas com tudo que está acontecendo e levando as pessoas a adoecerem. Então a gente precisa pensar, né? Eu vejo que vocês jovens aí têm papais, mamães, titios dentro de casa com idade acima de 60 anos, e a gente tem que olhar para eles e entender que eles são a nossa fortaleza e que eles nos ajudam a ser melhores amanhã. Então a gente tem que tomar aí alguns cuidados para que a gente não traga a doença para dentro de casa. Olhando essa foto aí, o que a gente imagina, né? Que a gente pudesse estar num lugar desse, lindo, maravilhoso, com este café da manhã, com essa vista, né? Mas a gente tem que continuar vendo todos os dias pela manhã, apesar que você esteja dentro da sua casa, exatamente cenários como esses, né? A gente não pode perder a esperança que a gente vai sair desse momento difícil, que a gente vai poder voltar a viajar, né? Inclusive para aquelas pessoas que podem viajar, né? Que poderão viajar no futuro, né? Que não fizeram suas viagens nesse período ruins, né? Nós temos aí muitas promoções de viagens para o Nordeste, para o Sul do país, né?
Então, assim, tem gente aproveitando esses momentos atuais para poder fazer reservas para outubro, novembro, dezembro, apesar de não sabermos se poderemos viajar até lá. Porque viajar de férias de máscara, ninguém merece, né, gente? Fala a verdade, ninguém merece. Então, essa imagem ela não pode ser perdida, tá? A gente tem que continuar olhando para ela e acreditar que esse sonho vai se realizar em pouco tempo. Quase sempre as oportunidades estão disfarçadas de obstáculos e somente quem persiste os alcança. Ou seja, a gente encontrou um obstáculo agora. Nós temos desde março aí para sair dela. A gente vai sair dela? Vai. Não tenho dúvida disso. Só que a gente tem que entender que esse obstáculo está aí, que é para a gente repensar em tudo aquilo que a gente tem feito, né? Então, por exemplo, tem gente que dizia assim, alunos, para vocês, hein? Não tenho tempo para estudar. Agora, qual é a desculpa? Não tenho tempo para investir na busca do trabalho, de um estágio. Qual é a desculpa? Não tem mais desculpa, né? Não tenho tempo para fazer pesquisas. Agora tem. Qual é a desculpa? Talvez a internet possa ser desculpa, mas a gente tem muitas coisas aí para serem feitas. Olha essa imagem que interessante, né? Então, assim, quanto mais força de vontade a gente tiver nesse momento atual, e eu vi a palestra anterior da professora Simone, né, das 9 horas da manhã, ela falou de coisas muito importantes no momento atual, né? Que não é só a doença física, é a doença mental. E a gente tem que entender que dificuldades todo mundo tem, né? E que a gente precisa parar de reclamar ao acordar todo dia pela manhã. O seu relógio desperta, desculpa, o seu celular desperta. E você faz o quê? Você volta a dormir. Se você colocou o relógio para despertar naquele horário, por que você não levanta? Não vai fazer as suas coisas, mesmo não podendo sair de casa. Ou se tiver que saia protegido pelo menos com uma máscara, né? Então, assim, eu estou vendo muitas pessoas no momento atual reclamando da vida, ao invés de buscar melhorias para a sua vida e para a vida das pessoas das quais ela participa. A gente, voltando um pouco no passado, né, a gente olha o seguinte, né, o que foi 2009 para a gente? Todo mundo se despedia de 2019, né, reclamando que foi uma porcaria, que não sei o quê, que não sei o quê. Todo mundo tendo uma visão que 2020 seria muito melhor. Já aconteceu? Para muitas pessoas, 2020 está sendo muito pior que foi 2019. Isso faz a gente parar e pensar um pouquinho, né? Falando um pouquinho do que é conhecimento, de entender o seguinte, o pouco que a gente conseguiu em 2019, agradeça, não reclame. O pouco que a gente já conseguiu em 2020, agradeça, não reclame. E continue olhando para frente, entendendo que esse mundo vai melhorar, essas coisas vão passar, mas tudo vai depender, não é do Dória, não é do Bolsonaro, é de você. Não é do professor Detec, é de você. As suas ações vai melhorar a sua vida e a vida das pessoas que circundam a sua. Então a gente tem que entender que 2019 foi ruim, agora para alguns está muito pior. E na verdade, as oportunidades estão aparecendo exatamente nesses momentos. Olha essa imagem interessante do Rio 2016, né? E olha só a mensagem. Um mundo novo. Como é que a gente pode avaliar um mundo novo vendo uma senhora deitada na rua, dormindo sem nenhuma cobertura? E a princípio deve estar passando fome. Essa imagem é uma imagem do Rio de Janeiro, né? Quantas pessoas nesse momento atual estão nessa mesma situação, né? Não sei se os R$ 600 que essas pessoas estão recebendo vão ajudá-las a sair dessa situação. Mas lembra vocês que nós que estamos aqui nessa live nesse momento, nessa palestra virtual nesse momento, talvez tenhamos muito mais recursos do que essa senhora que está deitada aí no chão, né? E ela pode estar reclamando menos do que nós aqui. Então a gente tem que entender que trilhar o conhecimento é saber que tem muita coisa para a gente fazer, principalmente nesse momento difícil. E 2020 está aí, é uma realidade. O que você fez, se você fez, o que você não fez, e agora você será obrigado a recriá-lo, né? Vai ter que fazer de forma diferente, vai ter que mudar o seu modelo mental, vai ter que estar mais próximos das pessoas, apesar da distância, né? Eu tenho feito muito contatos, de 3 a 4, 5 contatos, quando eu não tenho lives, inclusive no meu canal do YouTube tem várias lives lá sobre vários assuntos, né? Então, assim, a gente precisa estar em contato com as pessoas porque a gente entende que isso faz muita falta no nosso dia a dia. Olha que coisa interessante, ó.
é a imagem dessas duas crianças, né? Estamos vendendo suco para ajudar uma senhora idosa a comprar uma cadeira de banho e fraldas. Essas duas crianças tiveram a iniciativa por ver a sua vizinha tendo uma necessidade, não é? E eles compraram os produtos, né, para fazer esses sucos e estão vendendo na porta de casa para tentar ajudar alguém, né? Será que nós, no momento atual, só estamos reclamando da vida ou nós estamos buscando alternativas também para ajudar os outros, né? Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês é um trabalho que, para mim, ele é muito importante e acredito que para vocês também o será, né? E é um trabalho que eu faço já há 16 anos. Então, por exemplo, eu faço trabalhos beneficentes nesse tempo todo. Inclusive, eu sou mentor de uma ONG chamada Aliança Empreendedora de Curitiba, onde eu atendo empresários via internet. Eu ajudo eles a montarem seus negócios, a mudarem a forma com que eles gerenciam seus negócios. Então, assim, se a gente der um pouco mais de nós, a gente vai receber, com certeza, em dobro. E esse é o exemplo de duas crianças que certamente, quando tiverem na idade de vocês que estão nos assistindo, serão talvez até empresários na área de suco, na área de alimentação e por aí vai. Por quê? Porque experimentaram o novo em prol do outro, né? Então isso é fantástico para a gente parar para pensar. E uma coisa que é legal, né? Eu coloco essa imagem aqui porque eu sou fã do Snoopy desde que eu tenho 12 anos de idade, né? Então eu acompanho o Snoopy já há muito tempo e quem me tem nas redes sociais vai ver que muitas frases que eu coloco, a imagem do Snoopy e a turma dele está lá. Se você tem uma família que te ama, alguns bons amigos, comida na mesa e um teto sobre a cabeça, então você é mais rico do que pensa. Olha que interessante. Se você tem uma família, muitos não têm, como aquela senhora que a gente mostrou, né? Se você tem bons amigos, e amigos, gente, é só 5, tá no máximo. Mais do que isso, já virou colega, tá bom? Comida na mesa e um teto sobre a cabeça, certamente você é mais rico do que pensa. Pensa um pouquinho nisso e vê se isso vai mudar a sua vida. Seu real valor está nas suas posses, não está nas suas posses, mas sim nas suas atitudes. O que você tem feito para mudar sua forma de viver, a sua forma de pensar? O que você tem feito para ajudar o outro, né? A gente tem visto muitas coisas sendo realizadas e as pessoas têm respondido muito positivamente a isso. Só para vocês terem um exemplo, né? Eu, como trabalho com call center, um dia desse eu estava ouvindo uma ligação de um cliente que ligou numa empresa, só que o funcionário hoje está onde? Está na casa dele, atendendo o cliente. Com barulho de cachorro, papagaio, periquito, a avó gritando, o homem do gás, tá uma bagunça danada. E aí, a funcionária da empresa que está trabalhando em home office pediu um momento para cliente, para poder atender a criança que estava chorando no berço, no carrinho, não sei aonde. Aí, olha a generosidade do cliente. Ela disse o seguinte: atenda o seu filho e depois eu volto a te ligar. Pode ser? O cliente dizendo isso. Então, veja só, está todo mundo muito preocupado com tudo que está acontecendo e a generosidade está valendo muito a pena, né? A gente precisa entender que caras fechadas num momento como esse é a pior coisa que possa existir na vida, né? Então, assim, sorria para tudo aquilo que você tenha no dia de hoje. Então, assim, acordou pela manhã, agradeça pelo dia. Vai fazer uma ligação para alguém, agradeça pelo dia. Liga para aquele seu tio, para aquele seu avô, para aquela sua avó, para aquele seu amigo que você não fala desde que as aulas se encerraram. Pergunta para ele Bom como é que dia. ele está. Eu Né? queria fazer uma pergunta, pode? Posso? Quer deixar as perguntas para o final? Ah, tá bom. Melhor, Obrigada. tá bom? Você pode anotar, por favor? Senão talvez a gente impacte o nosso tempo, tá bom? Tudo bem. Legal, obrigado. Então, assim, a entender que a gente só consegue ser feliz se a gente sorrir. Alguém aqui consegue sorrir pensando em coisas negativas? Pouco provável, né? Tentem sorrir aí e pensar numa coisa ruim. É difícil sorrir e pensar em coisa ruim. Então a gente tem que buscar nesse momento sorrir sempre. Olha que coisa legal que a gente está trazendo aqui para vocês. Foi uma coisa que eu aprendi há 10 dias. E aí eu comecei a parar para pensar nisso, né? A gente é mais alegre ou mais feliz? Né? Por quê? Alegria é momentânea. Então, assim, você pode ser uma pessoa infeliz e ter momentos de alegria.
A alegria te leva à felicidade? Se você tiver vários momentos, talvez. Né? Mas o mais importante é a gente ser feliz. E para ser feliz, eu preciso buscar o quê? Um equilíbrio interno. Né? Eu preciso me entender. Adoecer fisicamente, adoecer mentalmente, são coisas muito próximas. E se eu deixar com que o momento atual me afete psicologicamente, eu vou ter problemas. Né? Ter paz de espírito, tenha lá a sua religião, faça os seus exercícios, como eu vi a professora falar na palestra da Simone, né? O que você come é o que você é. E é verdade. Né? Achei muito legal essa colocação dela lá. Então, assim, não importa qual é a sua religião, acredite que alguma coisa está com você. Né? Realize mais, por mais que você esteja engessado, parado, estagnado. Realize, faça coisas, fale com pessoas, escreva poesias, mande texto para alguém, desenhe, busque alguma coisa que você goste de fazer e faça. Né? Tenha uma convivência familiar melhor do que você vinha tendo ou já tem. Tenha propósitos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por isso que eu deixei em vermelho. Pensamentos negativos não agregam valor a nada nas nossas vidas, só pensamentos positivos. E para isso eu preciso pensar hoje. Não adianta pensar no amanhã, porque você não sabe se a pandemia vai estar aí ou não. Pense no dia de hoje, viva o dia de hoje. Não dá para viver o ontem e não dá para viver o amanhã, tem que viver o hoje. Valorize pequenas coisas. Tem gente que recebe uma maçã e fala assim, é só uma maçã, mas dentro dessa maçã que você acabou de receber, tem o valor daquela pessoa que te entregou aquilo. Né? Ou seja, te entregaram uma revista que 48 pessoas já leram. Qual foi a intenção dessa pessoa que te entregou essa revista? Né? Se ela te entregou isso é porque é para você, é para o seu momento. Então, assim, às vezes eu vejo algumas coisas aqui na internet, eu tenho um amigo que está meio chateado, eu copio e colo e mando para ele e falo assim, cara, dá uma olhada nisso. Ou seja, eu estou ajudando o outro de alguma maneira a melhorar essa forma de viver a partir do novo normal. Né? E os relacionamentos saudáveis, né? A gente tem que procurar relacionamento saudável. Procure ficar perto de pessoas, evite ficar perto de pessoas que só falam coisas ruins, que não são pessoas saudáveis, que falam mal dos outros, que falam mal do governo, que falam mal do time de futebol, que falam mal da sua igreja. Fiquem longe dessas pessoas, porque isso é péssimo. Né? E olha a coisa aqui, e olha que coisa legal aqui. Ó. Ouça os idosos, brinque com crianças, doe aquilo que você não usa. Isso é cuidar do outro. E a gente precisa cuidar do outro todo dia. Né? E uma coisa que é legal aqui, ó, é a recriação. Nós precisamos nos recriar. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: o que você já realizou de diferente de antes? O que você fez de novo que você não tinha feito antes? Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu fiz de novo que eu não tinha feito antes. Eu nunca tinha feito uma live antes da pandemia. Sabe por quê? Porque eu me achava um banana olhando para a tela. Aí eu comecei a ver palestras das pessoas, as pessoas falaram assim, cara, faça do seu jeito, olhe para a tela, olhe para as pessoas, não se importe quem está do outro lado da tela. O mais importante é você colocar para fora aquilo que você sente, o seu momento, aquilo que você acredita, e fale com o coração. Estou eu aqui, na quinta ou sexta live, em praticamente 2 meses. Para mim isso foi uma diferença absurda. E depois que a pandemia acabar, galera, eu vou continuar fazendo live. Agora eu quero mais é dar aula à distância, não é? E isso é muito legal para os professores. Tem professores que ainda não se adaptaram às aulas virtuais, não se destravaram. E desculpem, professores, vocês vão precisar destravar, porque este será um dos modelos de ministrar aulas a partir de hoje. Não tem outra forma da gente fazer diferente disso, tá? Estou aqui controlando o meu tempo, o meu reloginho aqui também, tá bom? Vamos lá. Olha só que legal. Propósito da marca. Quem é a marca hoje? A marca hoje é você. Vamos falar de propósito, o seu propósito. O que o mundo precisa? Tem coisas que o mundo precisa que você pode fazer. No que você é bom, então você faz. Então, assim, o que o mundo precisa, você faz para o mundo. No que você é bom, melhore, faça para você. E quais são suas paixões e o que lhe entusiasma? Foca nisso aqui, gente. Faça por próximo, melhore aquilo que você é bom e curta as suas paixões. Né? Por exemplo, eu sou palmeirense. Eu estou louco para ver um jogo do Palmeiras. Né?
Agora, ficar vendo jogo na Rede Globo, de jogos do passado, para mim é passado. Né? Não faz muito sentido isso. Né? Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu gosto de ver o presente. Então, assim, poder assistir um jogo de futebol acontecendo ao vivo é melhor do que ver gravação. Mas tem gente que gosta de ver o passado, não tem problema. Né? Então, assim, o que te entusiasma? É a sua igreja, é ver o seu papai e sua mamãe, jogar futebol, não vai jogar, a não ser que seja via jogos eletrônicos e por aí vai. Então, entenda isso. Tenha um propósito. A gente não consegue ser ninguém se a gente não tiver um propósito de vida. E o propósito de vida vai ter sempre o outro junto com você. Temos que ter projetos para isso. Ninguém nunca terá sucesso sem ajudar aos outros. É uma baita de uma verdade. Né? A gente só consegue fazer isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou paciência de parar no formigueiro para ver como as formigas transportam os seus alimentos. Né? Na transição, na passagem de uma indo outra voltando, elas tocam as antenas para dizer se já tem alimento suficiente na toca ou não. Ou seja, elas trabalham muito bem em equipe. E por isso elas têm o sucesso que têm. Né? Outra coisa legal, voltando aqui na nossa formiguinha, nesse momento, galera, nós precisamos ter disciplina para poder buscar conhecimento. Eu participei, não na live, mas assim, eu assisti aproximadamente 38 lives, um tempo médio de 40 minutos cada uma. 38 lives. Isso chama-se o quê? Disciplina. Fazendo dessa forma, a gente fará pontos para poder atingir metas e realizações. Não adianta ficar parado dizendo assim, não tenho cliente, não tenho dinheiro. Se eu não buscar conhecimento para quando tudo isso melhorar, eu conseguir avançar, não vai adiantar nada. Só para vocês terem uma ideia, sexta-feira eu fechei um contrato com uma empresa para dar um treinamento à distância sobre comunicação assertiva para 3 funcionários. Uma empresa aqui em Itatiba. Olha que legal. Se eu fosse a pessoa que não acreditasse na possibilidade, eu ficaria esperando a pandemia passar. Não sei quando isso vai acontecer. Não sei se em 2020, 2021, estaremos ainda andando de máscara. Não é? Então, assim, não posso esperar. E fechei um contrato. Para mim, isso foi uma baita de uma realização. Olha só, eu sou dessa época aqui, galera. Vocês não, mas papai e mamãe assistiam a televisão assim. Não é? Isso é passado? Isso é passado. Olha outra coisa legal. Então, assim, a gente olha para o passado e olha para o presente. Eu tenho esses baita televisores hoje. O que eu vejo nesses televisores? Cuidado, gente. Tem muita gente assistindo muito noticiário. E noticiário só vende porque conta coisas ruins. Sabe o que eu tenho visto hoje na minha TV? Só seriado. Só documentário. Por quê? Você liga o canal, Covid. Você desliga o canal, Covid. Você só vê isso. Utilize esses televisores maravilhosos para verem coisas maravilhosas e não para ficar vendo aquilo que a gente está vendo no dia a dia. Olha que interessante, né? A internet hoje faz o que para a gente? A internet hoje nada mais é do que tudo. A gente não consegue mais viver sem ela. Né? Por pior que ela seja, a gente não consegue mais conviver sem a internet, coisa que no passado ainda era possível. Não sei se vocês têm essa informação. 35% das pessoas acima de 60 anos nunca tinha feito uma compra pela internet. Passaram a fazer. Vocês acreditam que essa pessoa vai repetir isso? Quantas vezes mais daqui para frente? Ela vai repetir esse modelo mental várias vezes. E aí aquela loja que recebia essas pessoas com mais de 60 anos, vai ter que pôr os produtos na internet, senão vai parar de vender. Outra coisa legal aqui, ó, nesse desenho central, é que você está trabalhando em casa, olha só. O cara está lá com calção de surfista ou de pijama, não sei o que é, mas está com uma camisa e uma gravata falando com o seu cliente, falando com o seu chefe. E o cachorro aqui do lado dele. Essa é a minha realidade. E lembrem vocês que 30% das empresas já acreditam que um novo normal, nós teremos pessoas trabalhando em casa, 30%. Inclusive, se vocês procurarem hoje emprego na internet, já existem várias funções onde o emprego que está sendo oferecido já é home office. Então, isso já é uma realidade. Outra coisa legal é essa foto aqui do lado direito. A gente hoje está fazendo o quê?
A gente hoje está conversando com as pessoas, como a gente está falando aqui agora, nesse novo modo, né? E uma outra coisa legal é quando a gente olha essa frase aqui, ó, usem máscaras e mantenham uma distância de 2 metros um do outro, né? Isso eu estou dizendo para quem? Estou dizendo para os animais, né? E olha que engraçado, os animais cumprem. Por que nós seres humanos, não estamos fazendo isso? Não é? Isso é importante para que a gente possa proteger a nós e aos outros. E esse novo normal, a gente não sabe ainda como ele vai ficar, né? Dessas tantas dezenas de lives que eu tenho visto, cada um tem uma opinião diferente. Agora, o que é lindo, na verdade, que ficou muito legal aqui, foi exatamente essas comemorações aqui, a gente está tendo aqui, né? Todo mundo fazendo comemoração de aniversário, fazendo comemoração de casamento, bodas de prata. Eu trabalho com uma equipe de animadores de festas no Brasil inteiro, e tenho ajudado esses animadores de festas a melhorar a performance financeira deles. E tenho dito para eles, se vocês não se reinventarem, vocês vão perder o mercado, né? Então essas coisas aqui estão sendo muito interessantes. E aí a gente olha aqui, ó, e a gente vê exatamente esse modelo mental dentro de casa, né? Cada qual com o seu celular na mão e dentro do mesmo ambiente. E uns esquecem dos outros. Isso é péssimo no momento atual, onde a gente colocou lá no slide da felicidade que a gente precisa trocar um pouco mais de informação um com o outro. Olha que legal, né? Hoje você não vai mais do fast food para comer. Você contrata um delivery e ele faz isso para você. Hoje você faz compras, tudo pela internet. Não sei se vocês têm visto os noticiários, né? Não quero que vejam muito, porque só falo em pandemia, mas assim, naquilo que puderem ver, vejam que os correios estão travados, exatamente em virtude disso. Então, se hoje você tiver que fazer uma compra via internet, presta atenção se entrega pelos correios. Se for, não compre no momento atual. Veja que é importante a gente buscar conhecimento até para coisas que a gente está buscando já há algum tempo. Então, o delivery aqui virou exatamente algo que era intangível para muitas pessoas, mas que a partir de hoje isso já funciona muito bem, né? Um outro dado, eu sou da época que eu jogava botão com os meus amigos, né? Não sei se alunos aí têm jogos de botão, mas eu tenho meus jogos de botão que eu jogava quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 58 anos e tenho 12 jogos de botões guardados comigo. Por quê? Porque isso me faz lembrar da infância. E tem gente que não tem boas lembranças da infância. Mas pense que o seu passado é o seu futuro, viva o presente para que o seu futuro seja melhor. Então, assim, enquanto eu jogava botão, vocês hoje, galera, estão aí no videogame, não é? A venda de videogames no Brasil aumentou em torno de 55%. Só que as pessoas estão indo para videogames esquecendo de buscar o conhecimento, esquecendo de estudar, né? O videogame distrai, o conhecimento desperta. Distração é uma coisa, despertar é outra, né? Para o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, tomem cuidado e não ficar muito tempo aí nesse negócio chamado videogames. Eu sou da época da pipa. Eu empinava pipa, eu colecionava álbum de figurinhas, e hoje isso já não acontece mais. Então eu pergunto para vocês, às 11h35, e aí a professora Isabel falou que eu posso ficar aqui até umas 11h45, temos 10 minutos aí para dar uma finalizada nisso. Eu sei que algumas perguntas virão, né? Então, assim, que caminho seguir? Você está aqui, ó, né? Você é a bolinha amarela, razão ou emoção. E eu vou dizer para vocês o seguinte, em tudo aquilo que a gente fizer na vida, não importa o momento, precisa ter equilíbrio, né? Então, assim, com equilíbrio, emoção, razão, a gente consegue chegar muito mais longe e esse momento está nos testando ainda mais. Você é essa pessoa aqui, ó. Nós, todos que estamos nessa live, nessa palestra virtual, nós somos pessoas iluminadas. Sabe por que nós somos pessoas iluminadas? Porque a gente está tendo essa oportunidade que muitas pessoas não estão, né? E ser iluminado é poder participar de eventos como esse. Ser iluminado é propor eventos como esse. Ser iluminado é fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Ser iluminado é prover coisas para as pessoas. E isso a gente está precisando muito nesse momento. Essas frases aqui eu costumo postar nas minhas redes sociais, nesse formato aqui, já estou criando outros formatos novos, tá? Eu trouxe essa mensagem aqui para vocês.
A vida não oferece promessas nem garantias, e sim possibilidades e oportunidades que você tem que buscar. Vou repetir. A vida não oferece promessas nem garantias, e sim possibilidades e oportunidades que você tem que buscar. Ouçam os mais experientes, pelo amor de Deus, né? Não sei se vocês se lembram aí do avião da Chapecoense que caiu já há alguns anos. Inclusive, nesse dia eu estava numa consultoria lá no Côncavo Baiano. Quando eu acordo pela manhã, ligo a televisão, vou ver o jornal, porque no hotel a gente fica muito mais disperso do que quando a gente está em casa, né? O tempo parece que aumenta. E eu ligo a televisão e vejo o Galvão Bueno no Jornal da Manhã. Falei que aconteceu algum problema. Aí mostra que a aeronave caiu. E esse rapaz aqui é um dos atletas que caíram, né, e não morreram. E ele estava contando para esses adolescentes aqui, né, esses mais jovens, como tudo aconteceu e o quanto é importante. E por que eu estou contando isso para vocês, né? Pensa o quanto é difícil mudar a si mesmo. E assim poderá entender quão pequena é a chance de você mudar o outro. Quanto mais você mudar você, mais você vai contagiar o outro, né? Quanto mais preparado, quanto mais conhecimento você tiver, mais a possibilidade de você influenciar o outro a ser melhor amanhã, né? Porque as pessoas hoje estão muito resistentes à mudança. E a gente, no momento atual, a gente tem que, na verdade, buscar essa melhoria, essa parceria e por aí vai. E aí, gente, eu vou praticamente quase que finalizando o nosso bate-papo para dizer o seguinte, né? Os professores que vocês têm aí, né, e que eu me incluo nessa categoria de professor, porque eu também faço isso já há algum tempo, né? Na verdade, o professor quer apenas inspirar pessoas, né? Tudo que eu falei até agora, durante esses 40 minutos, não é para que vocês sejam assim, não é porque isso é a verdade absoluta, nada disso. A gente quer pelo menos deixar com vocês alguns recados para que vocês possam parar para pensar naquilo que vocês têm feito até hoje, naquilo que vocês farão daqui para frente. Na verdade, o professor, ele é uma inspiração, né? Ele quer que, como está a frase aqui, quero que um dia alguém olhe para mim e diga, por sua causa eu não desisti. E se a gente conseguir, tiver numa sala de aula 1.000 alunos, na nossa carreira profissional 1.000 alunos, e um não desistir, eu, Reinaldo Pampani, já estou feliz da vida. E eu gostaria que vocês, alunos agora, colocassem em uma palavra o que são os professores da ETEC para vocês hoje, em uma palavra, porque eu acho que isso precisa ficar registrado. Porque os nossos professores da ETEC tiveram que se reinventar e mudar a forma de trabalhar com vocês. E eles estão aprendendo como eu estou aprendendo também. Então, eles estão se esforçando muito para fazer com que tudo isso mude o mais rápido possível, né? Para fazer com que vocês tenham uma melhoria contínua e fácil, tá bom? E eu vou deixar aqui esse filme, que eu acredito que todos os professores já assistiram. E se não assistiram, eu gostaria que vocês, professores, assistissem esse filme com os seus alunos. Este foi um filme que mudou a minha vida, porque eu entendo que um professor muda a vida de um aluno quando ele diz para ele não como fazer, mas sim o que, despertando o interesse no aluno em buscar o conhecimento. Ok? Queria agradecer aí novamente a professora Célia, a professora Isabel e a professora Luciana, né, que nesse momento está nos ajudando nessa live. E agora eu encerro aqui a minha participação, né, às 11h41, deixando aberto para perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos. Legal, Renato. Fátima, liga seu microfone aí, vamos lá. Pode começar, Fátima. A Fátima está com alguma dificuldade ali no microfone dela. Professor? Ligou? Alô? Opa. Olá, professor Reinaldo? Tudo bem, Fátima? Tudo.
Eu ia pedir para que você falasse um pouco sobre a importância do autoconhecimento. Você já tocou nesse assunto indiretamente várias vezes, né, na sua fala, mas Sim. eu ia pedir para que você pontuasse isso para a gente. Então vamos lá. Gente, o que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é do que você olhar para você e entender e ver daquilo que você é capaz de fazer e de prover. No autoconhecimento, a gente tem que avaliar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos a desenvolver. Eu nunca utilizo a expressão ponto fraco. Sabe por quê? Naquilo que é fraco, eu tô reforçando o negativo. Então, eu prefiro sempre reforçar aquilo que é positivo. Então, é o a desenvolver. Naquilo que eu tenho de ponto forte, eu preciso manter. Mas eu preciso buscar novas formas de deixá-lo no ápice. E os pontos a desenvolver, eu preciso ter a humildade de buscar pessoas ou de buscar informações para poder mudar o meu degrau. O meu degrau, deixa eu ver se eu tenho aqui um slide que fala um pouquinho sobre isso. Espera aí. Acho que eu tenho um slide aqui que fala um pouquinho sobre isto. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Que é muito legal assim. Ó. Todo mundo está vendo? Estamos vendo aí? Está vendo só sua foto. Não tá vendo? Vocês não estão vendo mais a apresentação? Não. Vamos lá. Compartilhar. Agora estão. Agora estão? Carregando. Agora sim. Legal. Professora Fátima, com esse slide eu respondo a sua pergunta? Professora Fátima? Tem um pequeno delay. Sim. Ah, então tá legal. Então, olha só que legal. Ó. Primeiro, eu preciso saber qual é a minha identidade. Qual é a minha, né? A identidade que você tirou, que tem um número, é só um número. É só a sua foto. É só o seu nome. Agora, por trás dela tem uma pessoa. Então, eu preciso saber o que eu quero, quem eu sou, né? E a pergunta quem eu sou, você tem que fazer todo dia quando você olha para o espelho, porque isso traz para você o reconhecimento daquilo que você está fazendo bem, daquilo que você está fazendo mal. E olhar para o espelho pela manhã não é para saber se a gente está bonito, não. É para fazer reflexões também. Então eu preciso ter uma identidade, eu preciso buscar a autoestima. Tem pessoas que acham que são menos do que os outros. E não pode achar que é menos, né? A gente pode ser menos hoje, mas pode ser mais amanhã. Então a gente tem que melhorar a nossa autoestima. A gente tem que... Lembra que eu falei para vocês que eu falei assim, eu não gosto de fazer live, agora eu vou fazer esse treco aí. Eu preciso mudar esse modelo mental, né? Então a minha autoestima era baixa para fazer live. E aí eu comecei a falar com 5, 6 amigos, tá todo mundo fazendo live, falando assim, puta que barato. As minhas filhas falam assim, pai, agora você ficou viciado em fazer live. Eu falei assim, gostei, vamos fazer live, né? Então, assim, o autoconhecimento te leva para o autoconceito, né? Você começa a mudar o seu conceito, a sua forma de ver o mundo. E a autoconfiança aumenta. Então, assim, o que eu fazia presencialmente, agora eu faço à distância, sem sair de casa. Ou seja, não preciso, não chego ansioso, não chego atrasado, consigo entregar muito mais. E com isso, você começa a aumentar a sua visão de futuro. E com isso você começa a saber o que você quer. E com isso você começa a ter projeto de vida. Por exemplo, adolescentes. Tem gente, se eu pergunto, se todos os alto-falantes estivessem abertos, eu perguntasse assim, pessoal, quem vai ser empresário amanhã? Eu tenho quase que certeza que 30% da sala levantaria o braço. Quase que certeza. Quase, não tenho certeza. Né? Só que aí a segunda pergunta seria, em que negócio? Ah, ainda não sei. Então, assim, saber que quer ser empreendedor, mas não saber o que quer ser, que tipo de empreendimento vai fazer, é uma coisa difícil de a gente resolver. Só vou dar uma dica, já engatando na palestra do professor Cláudio. Né? Procure, se você quer ser empreendedor, procure fazer
coisas que você gosta de fazer. Eu adoro comer cachorro-quente. É diferente de ter uma carrocinha de cachorro-quente. Os problemas são totalmente outros. Comer o cachorro-quente é uma coisa que dá prazer para todo mundo. Agora, cuidar daquilo não é fácil, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer. Sabendo o que eu quero, eu consigo projetar. Por exemplo, será que vale mais a pena eu fazer uma faculdade ou eu fazer um curso profissionalizante? Para todos vocês, alunos, eu posso dizer o seguinte: tem pessoas ganhando muito mais dinheiro com cursos profissionalizantes do que com universidades, do que com pós-graduação. Eu tenho um cliente que tem 4º ano primário, fatura R$58 mil por mês livre. Curso profissionalizante que ele fez durante a vida inteira com 4º ano primário. E aí? Né? Então, assim, cada um tem que buscar um sentido para a vida, buscar a autodeterminação, ser resiliente, porque tudo na vida tem um preço, e tem hora que a gente tem que inflar, desinflar, e contar até 10, até 15, até 20, né, professores? Né? E falar assim, o mundo é assim mesmo, não tem jeito. Mas no final dos degraus, tem que chegar aqui e falar assim, putz, grilo, cara, sou uma pessoa autorrealizada. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, Reinaldo, você ganha muito dinheiro? Não. Você é uma pessoa realizada? Sou. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, aumento as minhas redes de relacionamento e estou em evidência. Isso, para mim, é aquilo que eu descobri aqui, ó. O que eu quero no 6º degrau. E agora eu já estou aqui, já, com muito dinheiro ou pouco? Pouco, mas eu já estou autorrealizado. Espero ter respondido a professora Fátima. Muito interessante. Sim, professora, obrigada. Essa questão da autorrealização, né? Isso é bem interessante, que a gente se autorrealiza, de repente, né? Aí a gente entra lá na questão da resiliência, se adapta novamente, né? E assim vai seguindo. A professora Aline postou um comentário, assim, que 2020 está nos ensinando a ser mais altruístas, né? Além da empatia. Então, nós estamos numa fase que temos que deixar de olhar para o próprio umbigo, né? Sim. Mas, em relação a... Pensando, né, nessa trilha do conhecimento e tudo, até o senhor comentou algo, né, sobre a faculdade. Qual a opinião do senhor a respeito do cenário esse ano, né, de vestibulares, Enem, que está se tentando manter, mas aí não se... pretende se mudar o modelo... Pensando que a gente tem alunos aí que estão nesse momento, né, de autoconhecimento, e só que não tem a mesma condição de acesso, né, tão fácil quanto do de outros. Como que é o ponto de vista do senhor a respeito desse ano, essa questão de vestibulares e Enem? Bom, eu vou colocar o meu ponto de vista, e para muitas pessoas, elas acham que em alguns momentos eu sou radical. Né? O que para mim eu vejo hoje na educação? Né? A educação hoje, a educação já há algum tempo, ela já não é boa. Né? A educação neste ano, ela está pior do que nos anos anteriores. Em virtude de quê? Em virtude da política. Né? Quando a gente olha a educação com política, não combina. Não é? Então, a minha visão é o seguinte, alunos, não dependam do governo para nada. Uma coisa é eu ter que fazer a prova do Enem. Continuem estudando de uma forma ou de outra, sem internet ou com internet. Gente, é muito fácil aprender se a gente tiver pessoas ao nosso lado, não é? Então, assim, troque mais informações entre vocês. Porque o que eu vejo hoje do nosso Brasil, com que se refere à educação, esse ano não é um ano para falar de política, é um ano para falar de pessoas. E os nossos governantes não estão preocupados em falar de pessoas, estão preocupados em falar de política. Né? E aí eu olho para tudo isso e vejo o seguinte, se nós nos deixarmos influenciar por datas de provas, por formas de aprendizado, a gente vai ficar perene, a gente vai realmente se perder em tudo isso. O longo, nesse slide que a gente está colocando aí, é o caminho do crescimento pessoal. A caminho do crescimento pessoal é ter o crescimento.
Você que vai ter que buscar alternativas para encontrar uma maneira de estudar, de buscar formas de aprender. É claro que no modelo atual, uma prova do Enem hoje, do jeito que o Brasil está, vai favorecer uns e vai favorecer muitos e prejudicar muitos outros. Isso é fato. Mas não esqueçam, você que tem que buscar a melhor maneira de aprender, independentemente de provas, datas, condições e por aí vai. Agora, cuidado, não se estresse com isso, porque isso não está na sua mão, aluno. Está na mão de alguém que está preocupado com outras coisas que não a educação. O importante é não desanimar, né? Deixar esse recadinho aí para a galera. O importante é não desanimar. Não deu esse ano, ano que vem nós vamos lá, né? E vamos seguir aí rumo, né, à autorrealização, né? Como diz a minha filha, bora lá, pai. Bora lá! Gostaria de agradecer, professor Reinaldo, pelas suas palavras, agradecer a presença, né, dos nossos professores, a participação, a presença aí dos nossos alunos, tá? E desejo aí um ótimo final de sábado, né? Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigada, professor. Só queria pedir uma última coisa. Posso? Os alunos estão aí na sala? Então, sim. Quantos alunos tem aí? Nós estamos com 42 pessoas online. Tá, eu gostaria que vocês que estão me vendo agora, que vocês dessem uma nota para esse nosso bate-papo, de 7 a 10. E depois eu vou pedir para a professora Isabel me enviar a tabulação disso. Porque eu tenho uma outra reunião com vocês aí do ETEC na segunda-feira. E eu quero saber se esse feedback de vocês faz sentido ou não para a forma com que eu fiz essa apresentação. De repente, conforme o feedback, eu posso fazer uma alteração para segunda-feira à noite. Tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos e bom final de semana. Não desistam, acreditem que vocês podem muito mais. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.